E aí, turma, tranquilo? Comigo tá tranquilo e com vocês. Deixa essa curtida, porque a partir de agora vamos acompanhar o super debate lá no Sport TV em relação ao clássico nesse sábado, Atlético e Cruzeiro, lá na Arena MRV, né? Estádio do Cruzeiro, né? Se é que me entendem. Que terá torcida única a favor do Atlético Mineiro. E vamos acompanhar toda a repercussão, a fala do Felipão sobre isso, do senhor do Cruzeiro, Gabriel Lima, também, além dos comentaristas. Bora acompanhar. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço a sua contribuição, sua ajuda deixando o seu like. Deixa essa curtida, compartilha e se inscreve aqui no canal. Bora lá ver? A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$200 e te dá aposta grátis todo final de semana. Fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade. Clássico é clássico e está trazendo... E vice-versa. E vice-versa. E esse clássico especificamente está trazendo algum ruído, algum problema de comunicação, algumas questões. A gente tem no site do ge.globo matéria falando com relação à confirmação por parte do presidente do Galo da realização do clássico que vai acontecer no próximo final de semana com o mando do Atlético Mineiro, com torcida única na Arena MRV, uma decisão que foi comunicada à polícia no meio da semana e que deve valer para outros jogos entre os times. Diz o dirigente, já foi feita a negociação, já está acordado, vai ser torcida única. O Galo assinou um termo de compromisso com torcida única para a semana que vem. Nós assinamos um termo para saber até quando tivemos do Ministério Público, do Galo e do Cruzeiro. Estamos todos tranquilos e ali alinhados com relação ao que vai acontecer. Jogo que vai ser no próximo sábado, 7h30 da noite. E de clássico com torcida única, São Paulo entende... A cidade de São Paulo entende bem, né, Joana? Porque, infelizmente, essa é uma realidade que não é de hoje e que agora está acontecendo também no Campeonato Mineiro, aí com previsão de acontecer ao longo de 2024 e até 2025. Essa política que começou em São Paulo, ela meio que está se alastrando pelo Brasil. Hoje são 8 estados, né, que tem essa política de restrição radical e o São Paulo começou com isso em 2016. Já houve tentativas de reverter essa situação. Inclusive, tem uma notícia recente, uma matéria até do Léo Lourenço, um dos nossos setoristas aqui de São Paulo, de uma reunião que aconteceu na semana passada com a Federação Paulista, com os órgãos públicos de São Paulo, Segurança Pública de São Paulo e algumas organizadas para entender se é possível voltar a contar com jogos com torcidas aqui no estado. É um desejo do presidente da federação, o Reinaldo Carneiro Bastos. Ele está tentando validar essa iniciativa, mas com certa resistência e certa dificuldade, porque a verdade é o seguinte: quando você assume que você não consegue realizar um evento desta escala com segurança, é uma falência. Assim, a gente está sempre discutindo assim, a gente está falido de não conseguir fazer um grande evento. Tem uma coluna do Ilan Simões do ano passado, o Ilan Simões, nosso colaborador, que é fantástica, que ele faz uma avaliação de como esse movimento de restrição foi se alastrando pelo Brasil, foi se alastrando pelos campeonatos estaduais, e é uma tendência absolutamente perigosa. Está criando aí, como nas palavras do Ilan, uma geração desacostumada com a naturalidade da rivalidade. Então está sendo feito estudo, porque a Supercopa vai ser feita em Minas Gerais, vai ser no Mineirão, entre São Paulo e Palmeiras. Estão estudando a possibilidade de um teste em que essa decisão ocorra com as duas torcidas, para que, num futuro não muito distante, a gente possa ver jogos com as duas torcidas no estado de São Paulo, até porque os dados não são transparentes, né? Os dados em relação a relatórios de violência, qual é o efeito prático, né, de você restringir uma torcida. A gente sabe que os brigões vão brigar, geralmente eles marcam essas brigas fora de um contexto de jogo, muitas vezes, então não existe assim um dado muito convincente de que essa política, de fato, ela é efetiva. Agora, tem o outro lado também, que é essa falência de a gente ter que assinar embaixo de que nós não somos capazes de efetuar um evento dessa grandeza com segurança. Mas, infelizmente, é uma tendência. Depois da pandemia, vários estados que tinham torcidas divididas passaram a adotar
Às vezes, num evento pontual, ó, numa final de Copa do Nordeste, olha, esse jogo não vai ter duas torcidas, ou mesmo espalhados pelos estaduais. No Paraná é assim, o Distrito Federal é assim agora, Goiás, então foi Pernambuco, vários estaduais começaram a adotar. Eu acho muito perigoso, acho muito triste, mas aqui em São Paulo existe uma intenção, começou aqui, mas existe uma intenção de que isso seja retomado, repensado, junto com os órgãos de segurança pública, para que a gente possa ver duas torcidas grandes se encontrando no estádio novamente. Quero ouvir o Lofredo sobre esse assunto, mas só para arrematar, vamos trazer também para a conversa a fala do CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima, sobre esse acordo de 2 anos firmado entre Cruzeiro e Atlético Mineiro para a realização do clássico com torcida única. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Acho que o primeiro de tudo é falar que eu não me orgulho de tomar essa decisão e de, em conjunto, a gente assinar esse acordo que de fato está assinado. Ele é válido no ano de 2024, no ano de 2025. E ele justamente está válido por esses 2 anos, de maneira temporária, para a gente conseguir fazer uma discussão um pouco mais profunda sobre as implicações do que aconteceu nos últimos clássicos, né? Assim, eu não quero ver a torcida do Cruzeiro sendo tratada pior do que animal. Aliás, tem animais que são muito bem tratados e que devem ser bem tratados, mas eu não quero ver a torcida do Cruzeiro sendo tratada da maneira que foi tratada na Arena no último jogo. O acordo está assinado, irrevogável, irretratável, a não ser por acordo entre as partes. Então, assim, eu não vou dar muitos detalhes sobre o acordo, porque é um acordo entre 2 entidades privadas, né, que requer uma confidencialidade, mas a gente está bastante seguro da parte jurídica e do que representa esse acordo. Então, eu queria também passar uma mensagem de tranquilidade para a torcida do Cruzeiro, que isso vai valer também para os jogos que a gente jogar no Mineirão. Então, a gente ouviu agora o CEO do Cruzeiro arredondando, isso é um problema que vem do ano passado. No último clássico que aconteceu com as duas torcidas, houve reclamação dos dois lados, por parte do Atlético Mineiro, reclamação de destruição de cadeiras, da estrutura, de parte da estrutura do estádio. Do parte do Cruzeiro, reclamação pelo maus tratos, digamos assim, banheiro feminino sem porta, uma situação que acaba, nas palavras dos representantes do Cruzeiro, estimulando, né, uma rivalidade, uma rivalidade acima do esperado. E para a gente concluir, vamos ouvir o Filipão também falando, criticando o clássico com torcida única, isso ontem depois do jogo. Torcida única? Não sabia? Eu acho ridículo. Pronto. Eu não gosto de torcida única. Se é vaiado, se é aplaudido. Eu sempre joguei clássico, sempre, toda a minha vida. Acho que nem me lembro agora se Palmeiras e Corinthians, se tinha torcida única. Não me lembro. Mas Grêmio Internacional, não lembro. Não lembro, mas eu acho... O próprio cara lá, atleticano, criticando a decisão que foi tomada aí pela SAF do Atlético. Fica de olho, hein, Felipão? Besteira. Vai dar mais 3 pontos pro Cruzeiro aí? Por favor, né? Nunca te pedi nada, hein? Besteira, porque tem uma parte destinada à torcida aqui do adversário. Por que é que nós não podemos ser gentis e ceder essa parte e trabalhar com essa parte? Por que é que o adversário pode nos ceder um pedaço? Por que é que não existe respeito? Por que é que as pessoas se odeiam por futebol? Futebol esqueça futebol. A vida é uma só. Eu acho ridículo. Pronto. Acabou o assunto. Deu aula, hein? E é ridículo mesmo, o Felipão tem razão. Uma derrota da sociedade. No tempo do Felipão de Corinthians e Palmeiras, que ele falou que ele não se lembra porque não teve torcida única. Aliás, não é que não teve torcida única, era divisão de torcida, 50% para cada um. Não era, tem um cantinho ali para a torcida visitante. Não, Corinthians e Palmeiras dividiam o Morumbi.
Que é o bonito de se ver, então né? Era um espetáculo. Esse equilíbrio. Era um espetáculo. Então, o Filipão tem razão de ter esse sentimento, até porque ele viveu... tinha briga de torcida, tinha já, na época. Era menos violento do que é hoje. Se os caras quiserem brigar, eles vão arrumar um jeito de brigar de qualquer forma. Dentro ou fora do estádio, a quilômetros do jogo. Então, os caras vão lá para brigar. Os caras querem brigar, os caras arrumam um jeito de brigar. Então, infelizmente, isso aí existe no futebol. Não tem como a gente mudar, né? Fazer o quê? Vai que ia ser da hora. Um clássico 50-50. Assim como nas antigas, né? Assim como foi a final do Mineiro de 22. Teve um jogo de 2016 também. O Arrascaeta fez o gol, foi torcida dividida. Outros clássicos aí recentes. Cruzeiro Atlético 50-50, né? É tão bonito ver, né? A festa da torcida. Ainda mais do Cruzeiro, né? A torcida do Cruzeiro deitando pra cima do Atlético. Matava menos, mas também se matava. Que hoje tem as redes sociais ajudando os marginais a se encontrarem. E tem a preguiça também. Preguiça de fazer um bom trabalho, a preguiça de trabalhar efetivamente para que isso não aconteça. Tá? Falta de vontade, falta de disposição das autoridades. É muito mais fácil. Por que eu vou criar problema para mim? Vai dar trabalho para mim. Eu vou lá, decreto torcida única e eu não tenho que ter trabalho nenhum. O Cruzeiro, por exemplo, não precisa se responsabilizar pelo estrago no estádio do Atlético, se a torcida dele não quebrar as coisas lá. Tem maus tratos? Tem. Aliás, isso é praxe no mundo do futebol. O torcedor visitante ser maltratado. Então, eu entendo que tenha acontecido. Óbvio que isso não é motivo para você depredar o patrimônio do adversário, mas pode acontecer. Agora, no mundo civilizado, adversários se encontram no mesmo ambiente, com rivalidade, e nada acontece, tá? Não tem briga. Por quê? Porque as leis funcionam, a polícia está presente, não vai ter confusão. E é uma questão de educação também, né, Loufredo? Educação, mas as pessoas não nascem em outros países com mais educação do que a gente nasce aqui, né? Elas vão desenvolvendo. Nesse sentido, talvez sim. Elas vão desenvolvendo por conta das leis. Então, olha, não pode fazer isso porque você vai se dar mal. Aí a pessoa aprende que, primeiro, que ela vai se dar mal. Depois ela entende por que ela não pode fazer aquilo. Mas primeiro ela entende, se eu fizer isso, é meio que em casa também, né? Com as crianças acontece isso, ó. Você vai perder o seu joguinho se você fizer isso. Tem que repetir várias vezes. A criança não faz. Mas... Agora eu vou te explicar porque que é errado você fazer isso, né? Então, assim, agora é um pouco de preguiça e má vontade das autoridades de fazerem o trabalho que elas têm que fazer, que é dar segurança para que a sociedade possa fazer as suas atividades de uma maneira tranquila. Mas justamente em cima dessa sua alegação é que eu insisto que não é tão simples assim, porque seria um trabalho estrutural que as autoridades teriam que fazer com a sociedade, como para a gente aprender com relação a tudo. Se tivesse infrações são punidas. Se tivesse um policiamento efetivo, um planejamento, a gente sabe que nesse momento a gente não consegue mudar a cabeça dos torcedores violentos, tá? Mas se a gente fizer um planejamento para que a violência não aconteça, ou para que a gente puna, principalmente isso, quando acontecer, a gente punir adequadamente esses torcedores violentos, sistematicamente, não vai ter geração de novos torcedores violentos. Ô, Joana, porque a gente vê, inclusive, em competições de base, que é o que eu acho mais triste de tudo, é quando você vê briga de torcida em competição de base, ou você vê, assim como você vê jogador ainda em formação, fazendo cera, simulando, encarando o juiz. É tanta coisa que vai gerando para chegar nesse extremo em que estamos, em que não podem dois adversários se encontrar para uma grande festa e ficarem ali rivalizando de uma forma educada, digamos assim, ou pelo menos não violenta, durante 90 minutos. Não dá. Bom, tem uma matéria do Fantástico de ontem que eu recomendo que todos assistam, que mostram como os violentos, que nem torcedores são, usam o futebol para bater numa pessoa. Simplesmente pelo prazer de bater. Então são marginais que marcam de se encontrar, percebe que tem alguém com uma camisa de time ou um grupo de pessoas e fala, vamos marcar, ó, tem uns caras moscando ali, vamos lá e vamos espancar aqueles caras. Que time você torce? O cara falou, Vila Nova. E foi espancado quase até a morte. Então tem essas duas coisas. Eu acho que tem muita gente envolvida nessas brigas de torcida que nem torcedores são. Aliás, eu não gosto de chamar de torcedor.
né, de toda forma. Então, o fato é, estamos em falência, a gente não consegue evitar esse tipo de coisa. Me fala um torcedor envolvido em briga e até em morte, que tem a emblemática morte na Copa São Paulo nos anos 90, que esteja preso, que esteja respondendo a processo. Então existe uma impunidade, um movimento muito grande. Eles sabem que eles vão bater, eles sabem que eles vão agredir e nada vai acontecer. E aí eu concordo com o Lofredo. A solução criada, né, que não coibiu a violência era vamos colocar uma torcida única. Aí a gente não precisa de um contingente tão grande de pessoas trabalhando, a gente evita que os torcedores se cruzem, né, chegando ao estádio, e a gente já sabe que isso não resolve o problema, Então vamos ver que, pelo menos aqui em São Paulo, a gente está vendo essa triste notícia em Minas Gerais, que é o que a gente falou do movimento que está se alastrando nos outros estados, falando, vamos fazer torcida única, né? Estão brigando? Vamos colocar torcida única, resolve o problema? Não resolve. Aqui, pelo menos, mais uma vez, está se tentando encontrar uma solução. Está tendo reunião, por exemplo, vai ter clássico amanhã, aqui em São Paulo, entre São Paulo e Corinthians. Então, o mando é do Corinthians. Só o Corinthians pode receber torcida e aí está sendo realizada uma reunião nesse momento com torcedores de organizadas, os órgãos públicos, né, o delegado César Saad, que é responsável por essa parte, né, de delitos cometidos aí nesse ambiente de jogo, para saber como que vai ser o esquema de segurança. Vocês acham mesmo que o fato de ser torcida única impede que esses torcedores que estão com vontade de brigar, briguem? Vão marcar em outros pontos da cidade. Exatamente. Vão levar o terror para pessoas que não têm nada a ver, que não estão nem sabendo que tem jogo. Teve um jogo que foi no Morumbi, acho que foi São Paulo e Santos, né? Que o pessoal percebeu que, olha, acho que dá pra gente fazer, foi civilizado o ambiente, a gente não teve tanta ocorrência. Aí no dia seguinte que aconteceu, ou poucos dias depois, torcedores do Palmeiras fazem uma emboscada para espancar torcedores do Corinthians. Aí volta na Estaca Zero. Foi esse evento que causou a mudança de mentalidade para que seja retomada né, as torcidas, né? O projeto de ter 2 torcidas, teve a ver com o jogo? Não. Simplesmente os torcedores do olha, a gente sabe onde vão estar os torcedores do Corinthians, muitas vezes eles marcam, né? Eles mesmos se encontram para brigar. E isso interfere em quem quer assistir o jogo de verdade, quer levar seus familiares, quer curtir um jogo de futebol com uma rivalidade saudável. É muito triste que isso tenha começado em São Paulo e esteja se alastrando pelos estaduais, mas quem sabe, a gente aqui cobrando, pedindo mais uma vez, e pessoas que realmente desejam que isso retorne, seja repensado, a gente consiga ver São Paulo recebendo, pelo menos começar, já que começou aqui, que isso também termine aqui, né, em breve, para que a gente possa ter as 2 torcidas novamente. Mas ontem ainda era torcida única. Ainda era torcida única, tivemos clássico em São Paulo, Palmeiras. Se os caras quiserem brigar, eles vão brigar onde, quando quiser. Infelizmente, isso aí é da sociedade. Mas voltar para ter torcida dividida, assim, eu acho muito difícil. Pode rolar até e tal, mas tá menos aqui, ó, gasto público aí, né? O pessoal gasta menos porque o policiamento não precisa ser tão grande, já que não vai ter 2 torcidas, apenas uma no caso. Infelizmente, o que vocês acham? Eu quero que vocês deixem nos comentários a sua opinião. Seu feedback é muito importante. Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.